Questão 8. Ainda no mundo das potências, né? Aqui para a gente resolver algumas potências. Reparem que tem algumas com base negativa, com expoente negativo, ambas ainda com número decimal, né? Então vamos lá. Questão A. Base menos 3 está dentro do parênteses, quer dizer que o expoente 2 eleva o menos também. Então, quando a base é negativa e o expoente é par, a nossa resposta é positiva, até porque você vai repetir essa base, o menos 3, um número par de vezes. Sempre que você vai repetir um número par de vezes, base negativa, a resposta sempre dá positiva, né? Aqui menos vezes menos dá mais. E menos 3 vezes menos 3 é 9, ou mais 9. Base negativa também, expoente ímpar agora. Minha resposta, quando a base é negativa e o expoente ímpar, a resposta é negativa. Então, eu tenho menos 3 elevado à quinta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou, né, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 menos 3 menos 3. Já sei que a resposta é menos 243, tá? Próximo, nós temos uma situação parecida com aquela anterior lá, expoente negativo, embaixo do 7 tem o 1, olha lá, entre parênteses, né? A gente inverte essa base, né? Vamos inverter essa base aqui, que é 7 sobre 1 vai ficar 1 sobre 7, e troca-se o sinal do expoente. Então, ó, 7 sobre 1, 1 sobre 7, o sinal que era menos 2 passa a ser 2. Toda vez que for negativo, inverte-se a base e troca o sinal do expoente. 1 elevado a 2 é 1, 7 elevado a 2 é 49. Uma galera confundiu aqui, colocando como resposta menos 49, né? Ou elevando só o 1, esqueceu de colocar o parênteses aqui, não elevou o 7 depois, né? Outra situação de expoente negativo, letra D. Então a resposta aqui é 1,49, né? 1 sobre 49, 1,49 avos. Vamos para a letra D. Expoente negativo, vai inverter a base, vai dar 2 terços elevado a expoente, troca o sinal, 2. Então lá, inverte a base, aqui eu coloquei uma setinha verde, tá vendo? Que legal. Inverte-se a base, 2 terços, troca o sinal do expoente, fiz uma arte aqui circulando para destacar, 2 terços elevado a 2, 4 nonos. Próximo. Esse menos 0,2 elevado a menos 3, vamos cuidar do... Eu lembro que eu falava para vocês, aqui tem menos, aqui tem menos também. Vamos cuidar do expoente primeiro. Ou seja, inverter a base. Né? Mas não troca o sinal aqui, troca o sinal lá em cima. Só que antes disso, eu vou transformar esse decimal exato em fração. Então, menos 0,2 é menos 2 décimos, né? Então, ó, menos 2 décimos. Eu ainda não troquei o sinal do menos 3, já poderia ter feito isso direto. Mas para a gente não confundir, só escrevi daqui para cá, transformei isso em fração. Negativo, porque é negativo, né? Agora, eu vou cuidar do expoente menos 3. Expoente negativo, inverte-se a base. Então vai ficar 10, menos 10 sobre 2, não troca esse sinal. Né? Expoente negativo, olha lá, troca o sinal do expoente, a base continua com o sinal, porém invertida. Menos 2 décimos é, inverso de menos 2 décimos é menos 10 sobre 2. E menos 10 sobre 2, por sua vez, é menos 5. Né? E menos 5 elevado a 3 dá menos 125. Essa próxima aqui, muito parecida com uma questão que caiu também lá na apostila nossa, que era para falar da diferença, né, de dois valores. Tá vendo que o expoente é só do 8, somente do 8, não tem parênteses aqui. É diferente desse, porque aqui tem parênteses, o expoente passa a ser dos dois valores. Por isso que eu mantenho o parênteses aqui a hora que eu faço o inverso. Né? Aqui não. Aqui o 2 é somente do 8, nem do menos é. Então esse menos eu vou manter, vou elevar 8 a 2 que dá 64, o menos mantém, não tem parênteses no menos, não eleva ele. O 20 não eleva, porque não tem parênteses, não eleva o 20 também, o 20 continua, né? Então, simplificando aqui por 4, nós temos a resposta menos 16 quilos. Essa foi a questão 8, tá? De vez em quando vocês vão ver o Brutus, tá? Que é o cachorro da família aqui. Estou gravando aqui na minha sala, sala do meu pai. Então daqui a pouco meu irmão deve chegar, vai fazer barulho. O Brutus também está ali no quintal, vai latir a hora que meu irmão estiver chegando para almoçar.
Tá certo? Mas a gente, depois eu vou dar uma editada também aqui e vou cortar umas coisas. Bora para a questão 9. Aí, ó, que eu tinha comentado lá atrás. A igualdade 2 elevado a 5 elevado a 3, só que dentro de um parênteses, é igual a 2 elevado a 5 elevado a 3, aqui não tem sinal de associação nenhum. Está perguntando se é verdadeira e para justificar a resposta, ou seja, sim ou não e justifique. Justificar pode ser com cálculos, né? E aqui não vai ser, né, pessoal? Por que não vai ser? Porque esse caso é uma potência de potência, né? Olha lá, nós temos potência de potência, você mantém a base e multiplica seus expoentes. 5 vezes 3, 15. Ou, se você resolve aqui dentro primeiro, depois eleva a 3. Que é a resposta, vai ser 2 elevado a 15ª. Não há necessidade de fazer esse cálculo. Mas aqui eu sei que é 2 elevado a 15, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Enfim, multiplicando o 2 por ele mesmo 15 vezes. Já isso daqui não tem o sinal de associação, então não é potência de potência. Então, na realidade, esse 3 ele é expoente do 5. Então, eu resolvo isso primeiro. Aqui é uma nova potência, 5 elevado a 3, que dá 125. Então, seria 2 elevado a 125. Olha lá. 5 elevado a 3 é 125. E aí eu tenho 2 elevado a 125. Então, eu tenho uma igualdade onde esse primeiro membro é 2 elevado a 15. Depois da igualdade é 2 elevado a 125. Eles são iguais? Não são, né? Então, está justificado. Então, a resposta aí, a igualdade não é verdadeira e a justificativa está aqui. O pessoal fez desse jeito, tem o pessoal que escreveu um texto, alguns eu considerei, né, analisei o texto para ver se tinha fundamento. A gente discute, né, assim que eu entregar para vocês a prova. Mas lembrando, esse arquivo eu vou enviar para vocês no grupo lá, tá? Para vocês acompanharem, acho que fica mais fácil. Questão 10. Sabendo que a área do quadrado abaixo é 576 metros quadrados, qual é o valor do lado x? Então tem um quadrado do lado x, todos os quadrado, né, um quadrilátero de 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos, né? Nós sabemos que ele quer saber o valor de x, sabendo que a área é 576 metros quadrados. Tem as alternativas, conforme eu disse para vocês, tem que se deixar o cálculo aqui também, né, para sua resposta. Bom, então aqui, já que a área do quadrado é lado elevado ao quadrado, e eu sei que a área é 576, e o meu lado é x, então eu tenho que pensar num número que elevado ao quadrado dá 576. Né? Eu poderia fazer por tentativa, e aí eu ia chegar aqui o 24, é a minha resposta. Ou eu posso transformar isso, né, fazer a operação inversa. Bom, x ao quadrado é 576. Eu escrevi a mesma coisa aqui, só inverti os lados aqui, né? Mas eu escrevi aqui a mesma igualdade, só troquei os lados. X ao quadrado é 576. Qual o valor? 576. Qual o valor que elevado ao quadrado dá 576? Ou seja, basta eu extrair a raiz quadrada de 576. Né? Esse 2zinho. A operação inversa do elevar a 2 é extrair a raiz quadrada, né, desse número. Então, nós temos, né, lembrando da fatoração, para quem não ou faz por tentativa, né, ou faz a fatoração, né, 576, fatorando por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 18, por 2, 9, aí não dá mais por 2, por 3, 3, dividido por 3, 1. Essa é a fatoração do 576. Bom, tem uma regrinha prática que é aquela que, né, ensinei em sala de aula, que se aqui é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2 valores repetidos, fatores repetidos. Então aqui eu tiro um 2, daqui eu tiro outro 2, daqui eu tiro um 2, daqui eu tiro um 3. Bom, agrupando de 2 em 2, de par em par, valores repetidos, eu noto que não sobrou nada aqui. Ou seja, quer dizer que a raiz quadrada é exata. E a raiz quadrada de 576 nada mais é do que eu multiplicar esses valores que eu tirei. Porque na realidade eu estou resolvendo a raiz aos poucos aqui, ó.
Porque 2 vezes 2 é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu posso multiplicar todos esses fatores aqui e eu tenho que a resposta é x igual a 24, raiz quadrada de 576. 24, a minha resposta é a letra I. Vamos para a questão 11. Essa questão era para resolver algumas raízes. Lá. Verifique se as raízes são números reais. Caso sejam, calcule-as. Bom, o que não é real, falando de raiz, lembrando com vocês, é aquela raiz de índice par quando o radicando é negativo. Isso não é real, né? Então, por exemplo, na letra A nós temos uma raiz de índice ímpar e o radicando é negativo. Bom, se fosse índice par, isso daqui não seria real, porque não existe, né? Dentro dos reais, se fosse um índice par. Vamos falar isso na letra B, mas vamos resolver isso daqui. Como é negativo e índice ímpar, então existe. E a resposta é negativa, né? Um número menos vezes menos vezes menos dá menos 64. E basta eu saber então, eu sei que a resposta é negativa, qual é a raiz cúbica de 64. Vamos fazer aquele mesmo esquema da fatoração, só que agora a gente vai juntar de 3 em 3. Então, fatorando o 64, eu já sei que a resposta vai ser negativa, tá? Para fatorar eu não estou colocando o sinal, né? 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8. Deixa eu ver aqui se está cabendo tudo na tela. Tá. Por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Bom, agora, aquela hora eu tinha agrupado de 2 em 2, porque era a raiz quadrada. Mas agora a gente vai agrupar de 3 em 3 valores repetidos, porque é a raiz cúbica. Porque aquela ideia de que 2 vezes 2 vezes 2 é 8 e a raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8 e a raiz cúbica de 8 é 2. Não sobrou nada depois desse agrupamento, né? E aí eu multiplico esses valores. 2 vezes 2, 4. Então eu sei, se fosse raiz cúbica de 64, seria 4. Raiz cúbica de menos 64 existe, é real, ímpar, expoente índice ímpar, radicando negativo, resposta menos. Menos 4 nesse caso. A letra B já não é real, porque não existe dentro dos reais um número, que é raiz quadrada aqui, né? Um número que multiplicado por ele mesmo tenha como resposta um número negativo, ou menos 81. Você pensa no 9, né? 9 vezes 9 é 81, positivo. E o menos 9? Bom, menos 9 vezes menos 9 seria 81 também, porque menos vezes menos é mais. É os candidatos que mais se aproximam, né? Isso é discussão para o conjunto dos números complexos, lá adiante, que eu já comentei com vocês. Mas dentro dos reais isto não existe. Então, não existe número real que elevado ao quadrado ou a qualquer expoente par resulte em um número negativo. Então aqui poderia ser 4, poderia ser 6, 8, 10 e todos os números pares aqui. Isso daqui seria, não pertence aos reais, não existe, não é real. Mas se eu já mudo esse expoente para um expoente ímpar, já existe. Mesmo que não seja exato, pode ser um número irracional, mas existe, é real, né? Nesse caso aqui, por ser índice par, não. E esse daqui não tem o problema do menos, né? Porque não é negativo aqui, então eu já sei que essa raiz ela é positiva, ela é real, e ela é exata. Fatorando 1296 por 2, ele é par, dá por 2, 648 por 2. 324 por 2, 162 por 2, 81 por 3, 27 por 3, agora 9 por 3, 3 por 3, 1. Como é raiz quarta, agrupando, o índice é 4, né? Agrupando de 4 em 4 valores repetidos, daqui eu tiro um 2. Na realidade seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, e a raiz quarta de 16 é 2. E aqui, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 valores, 4 fatores 3, né? Agrupando eu tiro um 3, da mesma forma. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 seria 81, e a raiz quarta de 81 seria 3, né?
multiplica esses valores, 2 vezes 3, 6. Para tirar a prova você faz, né? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 6 à quarta tem que dar 1.296 e dá, né? Então a raiz quarta existe e é 6. Tudo bem? Então questão 11 tá aí, falando um pouco de radiciação. Ó, o Brutus deu uma latida lá. Bom, a questão 12 é para classificar em verdadeiro ou falso cada afirmativo e corrigir aquelas que você julgar falsas, tá? Tem uns verdinhos aqui que é lá do Word, quando você deixa o espaço errado, né? Eu fui copiando e colando e fazendo umas modificações para vir para cá, mas não tem nada de, né? Só uma correção do Word lá mesmo. Deve ter alguma coisa errada ali, de concordância, sei lá. Bom, então vamos para a primeira. O zero pertence ao conjunto M asterisco. O asterisco no conjunto quer dizer os naturais não nulos. Ou seja, o zero não entra. Então aqui está falando que ele pertence, então é falso, né? A justificativa, né? Ou eu posso colocar uma justificativa, porque o conjunto do M asterisco seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai embora. O zero não entra. O asterisco indica que o conjunto não admite o zero, certo? Então esse é falso. Um número irracional pode ser escrito na forma fracionária. Falso também, né, gente? O que pode ser escrito na forma fracionária são os números racionais. Então é falso. Então, para corrigir, número racional não pode ser escrito na forma fracionária. Ou você poderia escrever que número racional pode ser escrito na forma fracionária, né? Para corrigir essa frase. Ou trocar irracional por racional, ou apenas colocar o não entre irracional e pode, as duas palavras. Então, falso. Aí está aqui, 2/5 é a forma fracionária de 2,5. Falso também, né, gente? Para você saber qual que é a forma decimal de 2/5, você divide 2 por 5 e não vai dar 2,5. Aqui ele simplesmente colocou esse número, vírgula de baixo ali na sequência, que é um erro comum dos alunos, né? E não é isso. Então 2/5 seria R$2 para 5 pessoas, dá 40 centavos, dá 0,4. Né? Então é falso. Então eu coloquei aqui, a forma decimal de 2/5 é 0,4. Ou você poderia escrever a forma fracionária do 2,5 também, é uma justificativa. Bom, letra D, o 121 é considerado um quadrado perfeito. Essa é verdadeira, né? Ele está lá naquela sequência nossa lá, ele tem raiz exata, né? Portanto é verdadeiro. 11 vezes 11 dá 121. A raiz quadrada de 121 é 11, então ele é um quadrado perfeito. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, verdadeiro também, né? Raiz cúbica de menos, índice ímpar, quer dizer que é real. E o número, né? Qual o número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes? Ou seja, o número que é elevado à terceira dá menos 8, a terceira potência da menos 8 é, sim, o menos 2. Então, a questão 12 está aí, né? Verdadeiro ou falso. Bom, aí já saiu uma setinha, né? Vamos para a questão 13, que é aquela expressão, né? É a única que apareceu expoentes fracionários, tá? Então tem expoente fracionário aqui, além dele ser negativo, tem expoente fracionário aqui, tem expoente fracionário aqui. Tem as opções, mas eu queria, né, também como que você chegou na resposta, óbvio, né? Bom, aqui esse 25 elevado a menos meio, primeiro eu vou cuidar do menos. Bom, se é negativo, inverte-se a base, troca o sinal do expoente. Então vai ficar 1 sobre 25 elevado a meio. Certo? Olha lá, 1 sobre 25 elevado a meio. O que eu fiz? Né? Esse expoente que é negativo, ele passa a ser positivo, meio. Tirei o sinal, para isso eu inverti a base. A gente inverte a base. 1 sobre 25. O 27 elevado a 1/3, como não tenho menos, eu já estou transformando. Expoente fracionário a gente transforma em raiz. Lembra? Onde o radicando, a base da potência
passa a ser o radicando, aquele número que fica lá dentro, né? O denominador do expoente passa a ser o índice, olha lá. E o numerador passa a ser o expoente do radicando. Como aqui é 1, vai ficar 27 elevado a 1, eu nem coloquei, tá? Mas 27 elevado a 1 é 1 mesmo, né? Perdão, 27 elevado a 1 é 27, então não há necessidade de colocar. Mesma coisa ali, ó, vezes, continuando a sequência, 32 elevado a 1 quinto é raiz, expoente fracionário transforma em raiz, denominador vem aqui no índice, o 32 continua, aqui ele é base, aqui ele passa a ser radicando, e esse 1 vem para cá, fica 32 elevado a 1, que é 32 mesmo. Já deixei dessa forma. Tá, né? Essa é a primeira linha. Próxima linha, vou transformar isso daqui, que é expoente fracionário, em raiz agora. Então, 1 sobre 25 vai lá dentro, né? Seria o nosso, a base, passa a ser radicando. Esse 2 é o índice da raiz, que é raiz quadrada, né? Que a gente não há necessidade de colocar, tá vendo? Né? Quando a gente coloca raiz, omite-se o 2, já dá para entender que é raiz quadrada, até porque não existe raiz primeira, né? Então aqui eu vou tirar, ó, tá vendo? É raiz quadrada, o 2 já está ali. E esse 1 também, ele vai elevar 1 sobre 25, e 1 sobre 25 elevado a 1 é ele mesmo, tudo bem? Aqui a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, e a raiz quinta de 32 é 2, porque 2 vezes 2 elevado a quinta dá 32. Deu uma dorzinha no braço já de ficar segurando essa antena aqui. Bom, continuando então, raiz quadrada de 1 sobre 25 é raiz quadrada de 1, que é 1, raiz quadrada de 25 é 5. E aqui eu já posso multiplicar, né? Esses dois valores, que é uma expressão, tem soma, tem multiplicação, tem raiz. Eu já resolvi a raiz. Esse número vai somar, 1 quinto vai somar com o resultado de 3 vezes 2, que é 6. E aí, continuando, né? Continuando, nós temos uma fração somada por um número, ou melhor, soma de duas frações, onde os denominadores são diferentes. Aqui eu tenho 1, né? 6 sobre 1. Tira-se o MMC, de 5 e 1 é 5. Estou transformando isso daqui, esses dois números em denominadores iguais. Então 5 por 5, 5 por 5. Ah, tem outro errinho aqui. Aqui, ó, 5 por 5, 1 vezes 1, 1. Não é 5 não. Na hora de digitar eu coloquei errado, tá? Mas aqui é 1. A hora de enviar para vocês eu vou consertar isso daqui. Mas aqui é 1, tá? Tanto é que aqui já tem a resposta certa, né? 1 mais 5 por 1, 5 vezes 6, 30. Então vai ficar 1 e não 5, tá? 1 mais 30 sobre 5, que dá 31 sobre 5. E 31 dividido por 5 é letra C, 6,2. Tem esse detalhe aqui, na explicação, aqui está errado, né? Não é 5, é 1, porque você divide, 5 por 5 dá 1 vezes 1 dá 1. E 1 mais 30 é 31, tá? Na hora, mais uma vez falando, na hora de mandar o arquivo para vocês eu vou consertar isso, beleza? Então essa é a questão 13. E a questão 14, mais uma questão falando do coronavírus, né? E essa já é do capítulo 2, uma primeira parte lá que a gente falou do capítulo 2. Nós temos ali, ó, vou ler o texto. Em meio à crise do novo coronavírus, algumas distribuidoras de máscaras e álcool gel estão cobrando preços abusivos, como mostra a reportagem abaixo. Essa é uma reportagem do UOL Notícias, que eu tirei do UOL Notícias, no dia 4/3, essa reportagem é do dia 4/3 de 2020, né? Início do mês. E isso daqui eu não coloquei aqui, mas uma reportagem da França, né? Alguma coisa da França. Mas aí tá falando assim, ó, entre a reportagem, né? Tá falando assim, na Amazon, aquele site, né, de compras e tal, em 8 de fevereiro de 2020, a marca de álcool gel mais comercializada custava 31 euros, tá?
Eu me lembro que lá na reportagem estava 31 e alguns centavos, mas aí eu arredondei, tá bom? Então eu fiz uma pequena mudança para, né, até eu acho que estava falando da unidade e eu acabei colocando assim para ficar mais de acordo com o que a gente tinha trabalhado em sala. Então, olha lá, no dia 8, a marca de álcool gel mais comercializada no Amazon custava 31 euros a caixa de 10 unidades, a embalagem de 100 ml. Já no dia 3 de 2020, né? Já no dia 3, ou seja, um dia antes dessa notícia aqui, ela já estava sendo vendida por 250 euros. Olha a diferença, 31 para 250, né? Mais de 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes 30 seria 210, mais 7 vezes. Então, foi para 250 euros as mesmas 10 unidades do mesmo produto. Então, a caixa de 10 unidades passou de 31 para 250 euros. Quer dizer, uma coisa que a gente viu no que está acontecendo no Brasil também, né? Que as autoridades já estão tomando precaução com relação a isso, porque tem uma galera que de má fé que quer ganhar em cima da crise, né? Quer lucrar em cima do sofrimento alheio. Isso daí é uma atitude desumana, na minha opinião, né? Mas enfim, fazer o quê? Aí vamos lá. Com relação à reportagem acima, responda as seguintes perguntas. Então, o item 1. Tinham 3 perguntas. Quanto pagou a empresa que cobrou em 8 de fevereiro? 8 de fevereiro são esses dados. 31 euros a caixa de 10 unidades. Então, é em cima desses dados que eu vou responder isso daqui, né? Que eu vou responder as perguntas. Então, se uma caixa de 10 unidades custava 31 euros, a caixa de 30 unidades, de 10 unidades, custava 31 euros. A caixa de 30 unidades, vamos pensar em cima do que a gente fez, que a gente comentou. São duas grandezas, né? Unidades e preço, valor, né? E elas são aqui diretamente proporcionais, aproveitando o vídeo de hoje, né? Pô, se eu compro 10 unidades, eu pago 31. Se eu comprar 30, eu vou pagar muito mais. Quer dizer que aqui vai aumentar e aqui o valor vai aumentar também. E ele aumenta ao brutos. Na mesma proporção. 10 para 30, a gente multiplica por 3, né? 10 vezes 3 dá 30. Ou seja, esse valor seria 31 vezes 3, que dá 93 euros. Então, 30 unidades, 93 euros. Aí na letra B, eu posso utilizar esse dado aqui, ó. Ele quer saber de 15 unidades de álcool gel. Sobrou 2D aqui, né? Um D só. 15 unidades DD, que eu gosto muito do D. Por isso que eu coloquei 2 aqui. Como eu copiei da prova, possivelmente lá estava assim também. O que eu vou fazer? Bom, eu vou usar essa linha aqui, ó. Pô, se 30 é 93, 15 é metade de 30, vai ser metade de 93. Olha lá. Bom, 30 unidades é 93, o que eu calculei lá acima. 15 unidades é 30 dividido por 2, ou seja, vai diminuir pela metade, vou pagar a metade do que eu paguei aqui. 93 dividido por 2 dá 46,50. Então, 15 unidades eu vou pagar 46,50. Agora, 45 unidades de álcool gel, letra C. Bom, fazendo relação com 15 aqui, 15 vezes 3 dá 45. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 3 também. Né? Vou fazer aqui ó, o esqueminha da letra C. Se 15 unidades eu pago 46,50, 46 né, em euros, 15 que é 45 unidades, que é 15 vezes 3, eu vou pagar 46 vezes 3, que vai dar 139,50 a resposta da letra C. Beleza? Aí tem o item 2, que era para a gente fazer, se eu não me engano, as mesmas unidades, mas no preço do dia 3/3. Né? Então, olha lá. Quanto pagou a empresa que comprou em 3/3? Então, em 3/3, 250 euros as mesmas 10 unidades. Então, o jeito de fazer é muito parecido, né? Até o número de unidades é o mesmo.
O que a gente faz aqui? Bom, 10 unidades eu pago 250 euros. 30 unidades vezes 3, 10 vezes 3, 250 vezes 3, 750 euros. 15 unidades de álcool gel, pensando da mesma forma, se 30 é 750 euros, 15 é metade de 30, aqui vai ser metade de 750, 375 dólares, né? E por último, 45 unidades, aquele mesmo pensamento. Se 15 eu pago 375, 45 é 15 vezes 3. Então aqui eu vou pagar isso, o triplo desse valor, 375 vezes 3, que dá 1.125 dólares. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a correção da prova, né? Tá faltando a questão extra, que nós tivemos 2 alunos, se eu não me engano, que acertaram, mas eu vou deixar essa questão para corrigir. E aí, aqueles que não conseguiram, tá aí a questão extra, tentem fazer ela, né? A dica, ó, tem expoente negativo e isso daqui é uma dízima periódica simples, transforma em fração geratriz, depois inverte. Aqui o interessante é você viu, tá vendo que essa parte aqui repete aqui embaixo também? Né? 1 mais meio sobre 2, 1 mais meio sobre 2. Faz essa conta separado e depois você traz para cá em forma de uma única fração, que aqui você vai somar com 1, depois essa mesma fração você vai somar com 2, lembrando que vai gerar uma nova fração. No final você vai ter um número dividido por outro elevado a menos 1, vai ter que inverter para somar com essa parte, tá bom? Então fica aí, de desafio aí para quem não conseguiu fazer, né? E é uma questão que eu adaptei também, peguei um pedaço de uma questão, né, fui montando. Então eu acredito que não tem essa questão propriamente desse mesmo jeito na internet aí. Eu gostaria de fazer algumas observações no final, tá? As atividades para fazer, por enquanto, né, hoje é essa terça-feira, dia 24, né? Do 3, eu já pedi para vocês fazerem as suplementares de matemática, né? No 8º ano B, eu mandei mensagem no grupo. No 8º ano A, se eu não me engano, o Felipe mandou a mensagem por mim que eu não estava no grupo ainda. Mas eu estou reforçando agora, tá? Quem não fez ainda, terminar as atividades suplementares por enquanto, terminar o capítulo 1, que nós paramos em algumas páginas, lá não lembro qual, e fazer as 2 primeiras páginas do capítulo 2, ou seja, até a página 42, tá bom? De matemática. Isso daqui eu vou dar visto, vai estar valendo 1 e-mail de nota livre, tá certo? Então façam, tá? Quem não fez ainda, alguns alunos já me falaram que fizeram. E entregar a correção dessa avaliação. Então essa avaliação que eu fiz agora com vocês, eu vou mandar o arquivo, eu quero que vocês escrevam numa folha, coloquem um nome, né? E entreguem para mim assim que a gente voltar. Vai valer 1,5 ponto também, 1 e-mail, tá? É essa mesma correção, só que eu quero que vocês entreguem para mim, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá terminando a capacidade de vídeo minha, tá? Eu vou postando mais coisas e o arquivo vou mandar no grupo e o link também, tá bom? Vou postar no YouTube.